reflexão de hoje, dia 2 de março de 2021, terça-feira da segunda semana da Quaresma. Quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de campanha da fraternidade. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e 16 a 20, são um forte chamado à conversão. O profeta compara Jerusalém às cidades de Sodoma e Gomorra. Se você se recorda bem, estas duas cidades, lá no livro do Gênesis, foram totalmente destruídas pela fúria de Deus. Vamos entender por que Deus fez isso. Lá no capítulo 18, versículo 20, Deus explica para Abrão: o clamor de Sodoma e de Gomorra é grande e o pecado delas é extremamente grave. Neste texto, clamor significa o grito dos oprimidos, das pessoas que estão sofrendo numa sociedade com um governo corrupto, com juízes injustos. Uma sociedade assim se torna muito violenta e as pessoas truculentas, quer dizer, sempre prontas para brigar, até mesmo as pessoas boas. E uma outra consequência é que as pessoas começam a levar uma vida depravada. Por isso, Deus decide destruir a cidade. O profeta Isaías, que atuou como profeta entre os anos 740 e 700 a.C., na leitura de hoje, compara Jerusalém com estas duas cidades, Sodoma e Gomorra. No tempo do profeta Isaías, Jerusalém estava sob o domínio da Assíria. A Assíria impunha a política, a economia e a religião. A maioria da população de Jerusalém era formada por servidores do palácio, juízes, ministros e funcionários públicos, militares, sacerdotes e servidores do templo, ou seja, as autoridades civis, militares e religiosas. E este grupo de pessoas que governavam a cidade e o país não é que conduziam as coisas muito bem. É por isso que o profeta compara Jerusalém com Sodoma e Gomorra. Os servidores do palácio adulavam a corte e o rei para ter benefícios. Os juízes, os ministros e os funcionários públicos governavam em favor dos privilegiados e vendiam sentenças para quem podia pagar mais. Os militares eram violentos e agiam como milicianos. Os sacerdotes e os servidores do templo propagavam uma religião de ritos e de sacrifícios, mas de pouco compromisso com os mandamentos de Deus, voltados principalmente para a justiça e para o direito. É por isso que a leitura de hoje começa com esta advertência do profeta: escutai a palavra do Senhor, dai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus. Para que isso não seja uma coisa muito aérea, assim, com pouca definição, o profeta diz o que significa isso, e ele explicita estas ordens. Lavai-vos e purificai-vos, ou seja, pratiquem uma religião autêntica, mas não esqueçam do compromisso com o próximo e com a sociedade. Por isso ele explicita: tirai da minha frente a maldade das vossas ações, cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Como podemos observar, o profeta está dizendo o seguinte: a verdadeira religião só agrada a Deus. Como podemos observar, o profeta está dizendo que a religião que agrada a Deus é aquela que pratica a solidariedade. O profeta recorda Sodoma e Gomorra por quê? Vamos recordar.
Desta maneira, o profeta está dizendo que a verdadeira religião é aquela que pratica a solidariedade. E, comparando Jerusalém com Sodoma e Gomorra, o profeta quer que o povo pense no que aconteceu com Sodoma e Gomorra lá atrás. Vamos recordar? Catástrofe! Deus destruiu a cidade, diz o texto bíblico, com uma chuva de fogo e enxofre. Talvez seja um nó. É uma maneira que o profeta tem para dizer que a religião que agrada a Deus é aquela que leva as pessoas a se comprometerem com o direito, com a verdade, com a justiça e com o próximo. Ao comparar Jerusalém com Sodoma e Gomorra, o profeta quer que o povo se recorde do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E lá no livro do Gênesis nós lemos que Deus mandou chuva de fogo e de enxofre para destruir a cidade. Talvez seja apenas uma maneira poética para dizer que a cidade foi destruída numa erupção vulcânica. Sodoma e Gomorra foram arrasadas, a população morreu e a sociedade foi totalmente destruída. Tanto é verdade que até hoje nós não sabemos exatamente onde estavam estas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas o profeta então está dizendo o seguinte: se vocês não se corrigirem, vai acontecer com Jerusalém a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Como, obviamente, o povo não escutou o profeta, o destino de Jerusalém foi exatamente a catástrofe. Em 597, os exércitos da Babilônia invadiram e saquearam Jerusalém. Muita gente morreu, muita gente foi deportada. 10 anos depois, novamente Jerusalém foi saqueada, invadida, muita gente morreu, a cidade foi arrasada. Quem sobreviveu foi deportado e, nesta segunda leva, a cidade foi totalmente destruída. Ao comparar, então, Jerusalém com Sodoma e Gomorra, o profeta lança um alerta: vocês serão destruídos, devorados pela espada. O profeta não está adivinhando o futuro. Ao contrário, o profeta enxerga o presente, faz uma leitura crítica dos acontecimentos e tira as conclusões. Ou seja, uma sociedade que não segue o caminho de Deus não tem um futuro muito bom. Isso nos leva a alguns questionamentos. As nossas atitudes promovem o diálogo ou o enfrentamento, a briga, sempre a discussão? Quando dizemos que queremos a paz, ela vem pelo acolhimento, pela inclusão ou pelo preconceito e pela exclusão de quem pensa diferente. A nossa prática religiosa é marcada pela liberdade do respeito e da misericórdia ou pelo rigor dos ritos e das devoções que, no fundo, servem somente para nós e não para Deus? Nós estamos no tempo da Quaresma, tempo da campanha da fraternidade ecumênica, que tem provocado muita discussão. Tem gente que não entendeu o que significa ecumenismo. Ecumenismo não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma religião, mas, ao contrário, significa que nós estaremos unidos, embora continuemos diferentes. O que nos une é mais importante do que o que nos separa. Por quê? O diálogo, o acolhimento, o respeito e a misericórdia são mais importantes do que as diferenças doutrinais. É estranho, né?
Dizemos que acreditamos no mesmo Deus e vivemos brigando. Eu acho que não é muito isso o que Deus quer. O profeta Isaías, no fundo, está dizendo o seguinte: uma sociedade dividida, violenta, preconceituosa, sem aceitação do diferente, sem acolhimento, sem diálogo e respeito, e que justifica todos estes crimes com um discurso religioso, é uma sociedade que não tem futuro, que não tem um destino bom. O que nos leva a um questionamento ainda mais importante. Observando como está o nosso país, será que nós estamos vivendo em Sodoma?